Meus irmãos, ainda de pé, por favor, abram a Bíblia no livro de Isaías, capítulo de número 6. Estaremos meditando uma porção da palavra do Senhor, bastante conhecida da igreja. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Talvez uma das passagens que os irmãos mais já leram, ou já ouviram alguma pregação sobre ela, mas o Senhor colocou em nosso coração de nós estarmos meditando sobre, em alguns minutos, sobre essa passagem. Isaías capítulo 6, eu estarei lendo a partir do versículo de número 1, para que todos nós possamos acompanhar uma única tradução. Eu vou estar lendo através do nosso telão. Diz assim, a partir do versículo de número 1: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Último versículo. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar por essa noite maravilhosa que o Senhor reservou para que estivéssemos aqui te cultuando. Queremos te louvar pelos hinos que aqui foram entoados, pelas palavras que aqui foram lidas e ditas. Continue falando conosco, Senhor, como tens feito através da tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Podeis tomar os vossos assentos. Meus irmãos e irmãs, quando nos dispomos a ministrar numa passagem tão conhecida como Isaías capítulo 6, existe 2 propósitos nisso. Confesso aos irmãos que ainda estamos sob a influência do congresso maravilhoso que aconteceu da nossa Secretaria de Missões, e ouvimos pregações maravilhosas, testemunhos edificantes aqui, e por outro lado também tirar preciosas lições de um texto que, apesar de ser tão verbalizado na igreja, ainda assim contém mensagens preciosas para nós. Todos nós sabemos que o capítulo 6 e o versículo 1 de Isaías, ele parece um tanto deslocado. Isso porque é normal, o mais comum para os profetas, se você ler os livros em que esses homens escreveram, primeiro começar apresentando um relato biográfico, primeiro começarem explicando como foi que o seu ministério começou, para depois, na sequência, você acompanhar as suas ministrações. Porém, o livro de Isaías é curioso porque ele já começa com a ministração, já começa com Isaías profetizando, exercendo o seu ministério profético. E apenas no capítulo 6, depois dele já ter pregado por 5 capítulos, aliás, exortando, é que nós vemos ele finalmente parar e começar a explanar, a explicar o seu chamado. Existe uma razão por trás disso. Provavelmente, devido ao teor da sua mensagem, uma mensagem dura, uma mensagem de exortação, uma mensagem que conduzia o povo ao arrependimento. Um ou outro talvez questionasse Isaías sobre o porquê dele pregar desta maneira. Não que Isaías fosse
alguém desconhecido, porque desconhecido ele não era. Ele era parente do rei. Aliás, rei que ocupa a figura central nos 6 primeiros capítulos. Isaías começa o seu ministério no reinado do rei Uzias, que era primo deste homem. Então, no capítulo 6, ele para tudo o que ele estava fazendo, e meio que respondendo às pessoas que indagavam o porquê que ele estava exercendo aquele ministério, porque era muito mais cômodo para Isaías, como membro da família real, como alguém de alto gabarito na sociedade, exercer seus trabalhos burocráticos da liderança. Ser profeta não era fácil, nunca foi fácil, jamais será fácil, mas na época de Isaías, talvez fosse ainda mais difícil, visto que esses homens foram chamados para pregar para um povo que não queria ouvir a palavra, não queria ouvir a mensagem de Deus. Então você tinha que, numa linguagem figurativa, falar batendo em ferro frio, muitas vezes tendo a impressão que ninguém estava dando ouvidos ao que você ministrava. Então ele para a sua mensagem e começa a explicar que o que aconteceu com a sua vida não foi uma escolha deliberada. Ninguém chegou a Isaías e disse assim: você quer ser profeta? Você escolhe este caminho? Não, de forma alguma. Ele acha importante passar um recado, e eu ouso dizer que esse recado extrapola o tempo e chega até nós, dizendo as características de um verdadeiro chamado. E para começar a descrever o momento em que ele recebe essa convocação, ele faz uma nota histórica, biográfica, datada. No capítulo 6, no versículo 1, ele começa dizendo: no ano em que o rei Uzias morreu. Talvez uma leitura rápida, despretensiosa desta primeira parte pode ser simplesmente apenas um referencial de data. Porém, não estamos falando de um rei qualquer. Eu já disse aqui uma vez e torno a repetir: temos dificuldade de dimensionar a importância de um rei, já que nós não vivemos numa monarquia. Porém, fato é que Uzias foi um rei extremamente importante, um dos reis mais longevos de Judá. Para se ter uma ideia, Uzias governou 52 anos sobre a terra de Judá. Esse tempo era basicamente um recorde se comparado com outros reis. O seu antecessor, seu pai, o rei Amazias, reinou 29 anos e não deixou nenhuma saudade. Os relatos em 1 Crônicas, parte de 2 Crônicas, em 2 Reis, dão a entender que Amazias até começou bem, até começou o seu reinado seguindo os caminhos do Senhor, mas em algum momento, após conquistas militares, ele pega os deuses das tribos e das regiões que ele havia conquistado, e ele traz para dentro de Judá, instaura ali um politeísmo, cria ali um culto sincrético, um culto em que outros deuses estavam agora ocupando o lugar que era então reservado até Jeová. Pois bem, devido a esta crise religiosa que Judá passa, associada ainda com a crise política, porque Amazias, ele era odiado pelos seus súditos e auxiliares, sendo que por isso foi assassinado. Este homem é morto quando Uzias tinha apenas 16 anos. Mais um exemplo de um rei precoce que assume a liderança da nação de Judá. Uzias poderia ter herdado toda a influência que o pai, o homem pagão, havia colocado, mas ele não faz isso. A história vai dizer que ele resolve restaurar o culto ao Senhor na terra de Israel, no reino do sul. Uzias, ele é marcado por um rei que se preocupou em derrubar os altares a deuses estranhos, reerguer o culto então ao Senhor, promover uma reforma religiosa, mas não foi apenas uma reforma religiosa. Este homem também ficou conhecido pela sua extrema capacidade militar. Para se ter uma ideia,
ele reúne os principais engenheiros, armamentistas, militares, estrategistas, generais do reino de Judá, e diz assim: nós estamos vivendo uma época difícil, as fronteiras não são bem definidas, a geopolítica é complicada, então precisamos nos fortificar, porque nesta época, o que caracterizava a força de uma nação era justamente o seu poderio militar. Então ele convoca engenheiros não apenas para comprar novos armamentos, mas para criar novos armamentos. Há uma discussão militar, que alguns dizem que inclusive apenas na época do rei Davi, Judá foi tão respeitado militarmente como na época de Uzias. Repito, não estamos falando de um rei qualquer. Não bastasse ainda essa questão da questão militar, do seu poderio militar, a nação está vivendo uma época de prosperidade. O comércio se fortifica, devido ao respeito, as fronteiras se abrem e Judá começa a negociar não apenas mais trigo, mas também bronze, madeira, ou seja, há uma diversidade agora de economia acontecendo, a nação se enriquece. Portanto, estamos falando de um rei que teve um reinado marcado por três coisas importantes e caras aos olhos de qualquer súdito: um avivamento religioso, uma volta às origens do culto a Deus, uma fortificação do exército e uma economia pujante. Se fossem eleições, seria reeleito quantas vezes quisesse, devido ao respeito que tinha. Mas este homem vem a falecer. Ironia do destino, Uzias é vítima de uma das piores doenças que poderia assolar a antiguidade: a lepra. Não foi morto numa batalha, não foi morto em glória, foi abandonado, isolado em um palácio, porque como leproso que era, não podia viver em sociedade. A grande glória de Judá, o homem que colocou Judá no mapa geopolítico da antiguidade, agora estava morrendo. Para Isaías não era apenas um luto de um homem que admirou como político. Para Isaías não era apenas um luto de um homem que ele admirou como parente. Era um luto pessoal, era um luto familiar. Portanto, quando este homem vem a falecer, podemos entender que Isaías provavelmente estava vivendo o pior cenário da sua vida. Agora pense você, as nações ao redor de Israel, o Egito, a Assíria e tantos outros povos que estavam interessados nas terras da região, olhavam agora para uma nação que estava órfã do seu rei. E esse período de vacância real era extremamente conturbado, porque se há uma coisa que a política de Israel não era pacificada. Portanto, o povo agora está preocupado, não tem rei. Ao longe as nações inimigas estão se levantando, interessadas em invadir Judá. Afinal de contas, há mais de 100 anos, os seus irmãos do norte já eram cativos. Portanto, o cenário, a prospecção não era boa. Havia motivo para aquele povo estar temeroso. Havia motivos para Isaías estar se lamentando. E a Bíblia vai dizer que entre tantos lugares que Isaías poderia ir, no pior momento da sua vida, ele faz uma escolha. Isaías poderia se recolher nos passos reais, ele poderia ir para sua casa desabafar com sua família, ele poderia procurar os melhores médicos da mente que haviam. Eu vou até ser um pouco anacrônico aqui, poder procurar psicólogos da época e se informar daquilo que ele estava fazendo, luto. Mas a Bíblia diz que no pior cenário que esse homem vivia, ele escolheu ir para o templo. No pior momento da sua história, ele resolveu recorrer a Deus. Tem razão, porque se há uma crise política, tem razão, porque se há um confronto entre interesses pessoais e sociais,
Quem é que poderia acalmar a paz deste homem? Quem é a alma deste homem? Quem é que poderia dar paz a este coração tribuloso? Apenas Deus. Então ele vai ao templo e Deus conhece a intenção dele. Uma das poucas vezes em que você vai ver o que realmente chamamos de Shekhinah, que é a glória de Deus manifestada. Preste atenção, glória é kavod, mas glória, quando Deus se manifesta, é Shekhinah. Há poucos registros na Bíblia de pessoas que em vida viram a própria glória de Deus manifestada. Isaías foi uma dessas. Observe, o cenário não era o melhor. Se você perguntasse para um homem que momento ideal seria para ele receber um chamado, pastor Gerson, eu diria que seria um cenário em que eu estou bem empregado, um cenário em que há saúde na minha família, um cenário em que há paz social. O melhor momento aos olhos humanos para um chamado é o momento em que tudo está calmo, céu de brigadeiro. Mas Deus nunca trabalhou assim. Eu não entendo porquê, confesso para os irmãos. Quando Deus chama Gideão, o cenário é tão caótico que para não ter a sua comida roubada, o homem tinha que malhar trigo de madrugada, onde era para malhar uva. Quando Deus chama Jeremias, ele está tão desesperado que diz: Deus, mas eu sou uma criança, como é que o Senhor vai me chamar? Quando Deus resolve chamar Isaías, era o pior cenário para alguém ser vocacionado, mas Deus tinha uma lição profunda, queria mostrar a glória para Isaías no pior momento. Sabe por quê? Continue a ler comigo o versículo 1, diz assim, que no ano em que morreu o rei Uzias, eu, Isaías, vi a glória de Deus assentado em alto e muito sublime trono. Há duas lições importantes aqui. Primeiro, se você um dia tiver o privilégio de visitar uma sala real, seja em um museu, seja em um país da Europa, seja em algum museu do Brasil, no Rio de Janeiro, você vai ver que nunca houve trono baixo. Nenhum rei, nenhuma rainha fazia um trono no mesmo nível que o seu súdito. Por quê? Porque era importante mostrar que a altura significava soberania, a altura significava poderio, a altura significava autoridade. Até hoje é assim, as cadeiras das autoridades são mais altas, e quando o súdito entra, ele olha para cima, porque ele precisa reconhecer que há alguém ali que tem autoridade diante dele agora. Pois bem, quando Isaías entra no templo, a Bíblia diz que ele vê Deus em um alto. Já tem um recado de Deus aí para Isaías, quase que eu posso visualizar Deus olhando para Isaías e dizendo assim: está difícil, não está? Mas eu ainda estou no controle. Há uma convulsão social aí fora, mas eu não perdi a minha autoridade. O termo que Isaías usa aqui é Adonai. Adonai não é apenas Senhor. Existem pelo menos 6 palavras em hebraico e aramaico para Senhor, mas Isaías escolhe Adonai, que depois é traduzido com potestas no latim, que significa não é aquele que tem poder, é aquele que tem todo o poder. Oh glória! O que Deus dizia para Isaías era: eu não sou aquele que tem poder, eu sou aquele que tem todo o poder, todo o poder, todo o poder. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor sobre um alto e sublime trono. No ano em que Uzias morreu, Isaías viu outro rei. O trono de Israel estava vago. O trono de Israel estava sem ninguém assentado. Estava vazio.
Porém, Isaías viu que lá no céu há um trono. Eu vou usar no presente, não é havia. Isaías viu que no céu há um trono que nunca está vago, um trono que é permanentemente ocupado pelo Rei da Glória. Eu já estou caminhando para o final aqui. Os reis de Judá poderiam ir e vir numa procissão infinita de reinados, mas o rei que Isaías viu reinou, reina e reinará para sempre. Olhe para mim, nós vivemos épocas de crise geopolítica, nações em conflitos, crise política, crise social, violência como nunca vista antes, crise ambiental, e a gente fica preocupado, olha para o mercado, para a bolsa de valores, que sobe e desce numa gangorra infinita, e está preocupado. Mas eu vim aqui dizer para você, a mesma mensagem que Isaías ouviu há mais de 2.600 anos atrás. Deus ainda está no controle, Ele não perdeu o controle, não se preocupe, Ele comanda a sua vida, se você crê nisso, mas só se você crê, e se puder, levante a mão para o céu, e adore a esse Deus, adore a esse Deus. Urabacandarabás. Você está até hoje aí procurando um momento favorável para ouvir o chamado de Deus? Até quando? Vai ficar sentado aí esperando as coisas melhorarem? Até quando? Quem foi que chamou você para trabalhar quando tudo está bem? Deus nunca chamou ninguém por conveniência. O que mais existe por aí é quem quer chamado por conveniência. O que mais existe por aí, quem quer glória humana. Deus está procurando alguém que diga como Paulo: eu não tenho glória humana, mas ninguém mexa comigo, ninguém me incomode, porque eu trago em mim as marcas do chamado, as marcas de Cristo. Hoje Deus está falando com você aqui, e eu não sei quem é, mas eu sou profeta de Deus aqui nessa casa, nessa noite, para dizer para você: não espere o cenário mudar, não espere alguém começar, não espere uma voz etérea te convocar. Hoje Deus conta com você nessa obra, hoje Deus conta contigo. Agora olhe para mim, olhe para mim. Isaías vê os serafins voando. A palavra serafim significa os seres de fogo. Eles tinham 6 asas. Com 2 eles voavam. Eu só vou citar, não vou explanar cada uma delas. Com 2 cobriu o rosto, significando reverência. Com 2 cobriu os pés, significando modéstia. Essa eu vou traduzir. Sabe o que é modéstia? Modéstia é quando você não pede para si frutos das realizações que você fez. Modéstia é quando você trabalha e não precisa ficar ostentando o seu trabalho. Modéstia é quando você produz e sabe que tem um Deus no céu que olha, não precisa de outdoor à la fariseus e saduceus. Modéstia é isso. Com 2 voavam. As asas que voavam significavam serviço. Agora que interessante, eles tinham reverência, respeito pelo ambiente, eles tinham modéstia e eles serviam. Só depois disso é que o texto diz que eles adoravam, reclamavam em alta voz dizendo: santo, santo, santo. Explicar uma coisa para você aqui, gente, eu estou sentindo Deus aqui nesse lugar. Tem dia que é diferente, né, Ismael? Tem dia que há uma presença assim diferente. Santo uma vez significa concepção, definição.
A primeira vez que Isaías diz que os serafins diziam santo, ele estava definindo o caráter de Deus. Deus é santo e essa é a sua natureza. A segunda vez que diz santo é ratificação, é um reforço. Você não entendeu? É como se dissesse assim para a igreja Assembleia de Deus, Missão aos Povos em Uberlândia: eu falei uma vez e vocês não entenderam, e eu vou repetir. Eu disse que ele era santo, mas a Assembleia de Deus, ele não é apenas santo, ele é todo santo. Não bastasse 2 vezes, repete 3 vezes. E no hebraico, isso é figura de linguagem, porque 3 vezes é para colocar no superlativo. E assim, ele não é apenas todo santo, ele é o santo dos santos. Ele é o maior. Não há pureza maior do que ele, não há santidade maior do que ele. Não há pureza, santidade, fogo que limpa, fogo que separa a palha, fogo que separa o joio, não tem maior. Ele é santo para sempre e exige santidade. E é por isso que a igreja diz santo, santo, santo. E ele está aqui. Orebai, Shubiandarabas. Urebião de carai, Shubião de rai. Urebião de ras. Meu Deus. Tá bom, Deus. Eu termino aqui, irmãos. Isaías olha para a presença de Deus e diz: eu sou miserável. Como é que eu vou fazer? Eu não valho nada. A sensação de Isaías tem é o confronto entre a miséria humana e a santidade potente de Deus. É a situação mais baixa que o homem pode sentir. Já é difícil comparar-nos com outras pessoas. Imagine você diante da graça onipotente, santa de Deus. Ele diz: Deus, eu vou morrer, porque eu aprendi que ninguém vê a tua glória. E não bastasse eu ver a tua glória, porque nem Moisés conseguiu olhar para ti, teve que ficar de costa. E agora quem sou eu perante Moisés? E o Senhor me separa, é para morrer, acabou. E Deus diz: não. Ele diz: ai que eu vou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros. Olha o chamado aqui, irmão. Deus diz assim: anjo, pega com uma tenaz. Olha só, se a brasa fosse fria, precisava de tenaz, nem brasa era. Um anjo de fogo precisa pegar uma tenaz para encostar naquele fogo. Você tem noção do que eu estou falando? Que tipo de fogo é esse que ardia em Deus? Um ser que é feito completamente de fogo, porque serafim significa ser de fogo, não consegue tocar diretamente numa brasa do altar. Precisa de uma tenaz. Ele pega aquela tenaz e vai até Isaías e toca nos lábios. A Bíblia não diz, mas eu imagino que aquilo doeu demais. E sabe por que dói? Porque só quem tem chamado sabe a dor do chamado. Só quem um dia ouvir Deus chamar sabe o que custa um chamado, pastor Álvaro. Tem gente que acha glamour, é andar para cima e para baixo atendendo agenda, é vender livro, é ser pastor, é pregar em congresso. Quem tem chamada de Deus sabe o que custa um chamado. Dói e dói muito. Tem pedradas, tem lutas. Então estou te avisando uma coisa: quando a brasa tocar em você, saiba, muitas vezes vai doer. Existe um preço que você paga por isso.
Mas eu venho aqui dizer algo para a sua vida. Fique tranquilo, quando a brasa te tocar, vai ter pedrada, vai ter luta, vai ter perseguição, vai ter calúnia. O diabo vai se levantar contra você, mas se prepare para ver a glória de Deus. Onde quer que você colocar a planta dos seus pés, se prepare, se prepare, se prepare. Vai ter um custo, vai ter um preço, vai ter glória, vai ter poder. Deus vai curar, Deus vai salvar, Deus vai batizar, Deus vai, Ele vai. Uribião de raiz, ubião de rebas, uribiarais, ubião de candarabás, ubião de bas, uribião de bas, ubião de biarras. Deus está convocando você aqui nessa noite. Eu não sei onde você está, não adianta você esconder na sua casa, assistindo pela transmissão. Não adianta ficar atrás dos palanques, atrás da galeria, não adianta. Deus está olhando para você e dizendo: você pode correr, mas eu vou te pegar. Eu tenho um chamado para a sua vida. Vai doer, mas quando a brasa de fogo tocar a sua vida, vai ter poder de Deus. Você pode ficar em pé comigo por um momento, mas em pé adorando, porque é uma presença aqui tão... Meu Deus, deixa essa lágrima descer, vai. Não, eu não esgotei o texto, nem é interesse meu, mas o recado que Deus queria dar para você foi dado. Eu poderia chamar isso como um desabafo de um missionário, sim. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Todo o avivamento começou com muita lágrima e oração. Fogo de Deus queima o tempo todo. Sabe quando é que a nação brasileira vai viver um avivamento genuíno? Quando nossos cultos de ensino estiverem lotados, nossas escolas dominicais transbordando, nossas vigílias com homens e mulheres e crianças de joelho. Não precisa, Vitor, de popstar, não precisa de cartaz. Na história do homem, todo o grande avivamento começou com pessoas que não tinham glamour, não tinham riqueza. Vai ler a história de Azusa Street, um homem chamado William Seymour, negro, num país segregacionista chamado Estados Unidos, numa época terrível. Nem numa igreja ele podia entrar. Alugou um barracão porque não tinha nem dinheiro para alugar um cômodo decente. Entre caixotes, pastor. Mas Deus nunca olhou para a cor da pele, Deus nunca olhou para status social, Deus nunca olhou para a conta bancária. Deus olhou para o coração que disse como Isaías: eu estou aqui, meu Deus, eu estou aqui. Se precisar de alguém, sou eu. Se precisar, eu vou lá com você aqui agora. Mão para o céu em nome de Jesus. Mas mão para o céu com força, gente. Deixa Deus te encher aqui nessa noite. Não preciso de fazer outra coisa que senão orar por você. Mas há uma graça de Deus sobre esta igreja aqui. Onde quer que você esteja, sinta o toque do Senhor agora. Agora. Senhor, toca nessa vida, neste homem, nessa mulher que tem um chamado. Fortaleça os joelhos desconjuntados. Fortaleça, ó Pai, homens e mulheres que estão dispostos a fazer a tua obra. Eles estão aqui, Senhor, no meio desta igreja. Eles ouviram a tua palavra
E eu peço a Ti, em nome do Senhor Jesus, visita eles, ó Pai, fortaleça-os cada vez mais. Essa semente foi plantada, ela irá germinar, e eu peço, Senhor, que ela produza frutos e frutos em abundância, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe, pastores.